Sonora Simone Macedo, ela é presidente da Associação dos Amigos do Centro Histórico de Planaltina. Simone, a gente percebe que o Centro Histórico de Planaltina está acabado, está sofrendo muita degradação, e eu queria saber de você, em relação principalmente ao Museu de Planaltina, qual é a situação real do museu da cidade? O Museu Histórico de Planaltina, que ele é instrumento de um decreto de lei de 73, ele foi criado para difundir a história de Planaltina. O que está acontecendo ultimamente é o seguinte, nessa luta que a gente tem de defesa do patrimônio, ele é o objeto importante para divulgar exatamente essa luta na defesa pela história de Planaltina. Quando se fala defesa da história de Planaltina, é do Arraial de São Sebastião de Mestre d'Armas, é da vinda dos loteamentos, entendeu? É dos excluídos dos candangos que criaram Brasília. Então, assim, o Museu de Planaltina, ele foi criado exatamente para isso. Tanto que no decreto ele é Museu Histórico e Artístico de Planaltina. Ultimamente, o que se vê ali é um desmando, tá? Uma família apoderada se diz dona e está querendo esse museu de volta. E assim, a associação ela está lutando exatamente contra isso, para que o museu seja a divulgação exatamente da comunidade e não de uma elite que daqui tirou uma situação política, uma situação financeira e que nem mais está aqui. Então, a gente quer que o museu seja o espelho da comunidade. Até mesmo porque, na relação internacional de criação de museu, o museu está para difundir, divulgar a história da comunidade local. E, em primeiro lugar, ele é da comunidade. Depois, do turista, que seja da elite, entendeu? Mas o museu é, em primeiro lugar, da comunidade. É o divulgador da história da comunidade. E é o que não está acontecendo com o Museu de Planaltina. Simone, a gente que frequenta o museu percebe que existe uma exposição permanente dos Guimarães e que não abre espaço para os artistas locais ou para os artistas regionais. Como que é isso? Como que você, enquanto pessoa da sociedade civil organizada, enxerga esse contexto? A exposição que está acontecendo lá seria uma exposição temporária. O nome é Exposição Casa Histórica de Planaltina. Ela tem um foco em uma família. Tá? Uma família determinada, uma família de elite, uma família coronelista, tá? E que conta essa história, conta a história da elite. O que acontece é o seguinte, o que a associação está pedindo o tempo dessa exposição já passou. Então a gente está pedindo que essa exposição se retire pelo tempo, como exposição temporária, e que a gente coloque exposições que tem artistas, tem pessoas na lista, tem pessoas na porta esperando, tá? Para que conte. Tem todo um trabalho de cinema e vídeo que a gente já está trabalhando em parceria com outras instituições, né, valiosas, como a UNB, várias instituições, né, que podem nos ajudar a reconstruir essa história. E o que acontece é o seguinte, essa exposição era uma exposição temporária e ela não sai de lá. Aí acontece aquela coisa que a comunidade sempre é preservada, a comunidade tem medo do que acontece, né? Isso é desde a época de Adão e Eva, e isso está acontecendo lá. A exposição não sai.
E a gente quer se apropriar através da associação. Algumas pessoas estão procurando o museu e essa exposição não sai de lá. E tem essa luta toda. A administração não tem competência legal, não tem pessoal próprio como historiador, arqueólogo, museólogo. Não tem um quadro para tratar o museu como ele deve ser tratado. Então, assim, a Associação dos Amigos do Centro Histórico sempre fala, o museu ele foi criado por um decreto, mas ele não tem certidão de nascimento, ele não tem cartão de vacina, ele não tem nada. Existe alguém que está tentando, sabe, está na fila de adoção e está adotando ele, fazendo um regimento interno, um plano museológico que em nada favorece a comunidade. Simone, só para esclarecer para as pessoas, o museu ele é uma propriedade pública ou particular? O museu foi adquirido por expropriação, tá? Na época, foi em 73, ele foi adquirido pela administração, foi comprado. Há provas disso? Há provas cartorárias, entendeu? A associação tem essa documentação de que ele foi comprado, ao contrário do que essa mídia nebulosa está explicando, de que ele foi doado por uma família X. Eu só queria deixar bem claro o seguinte, Rodrigo, a associação, ela não foi criada para criar embate com famílias X, Y, a gente tem toda uma estratégia de cuidar, sabe, mesmo que isso seja fator principal, a gente não quer criar esse embate. O que a gente quer é contar a história dos silenciados, dos que vieram para cá, dos que Arraial de São Sebastião de Mestre d'Armas criaram a história de Planaltina. E o museu tem esse objetivo. E uma cidade é formada não só pelos seus fundadores ou por um núcleo específico, mas por todas as pessoas que conduzem esse processo, né? Essa história, ela serve como plataforma política, entendeu? Isso é notório. Ela serve como plataforma política e às vezes até depõe contra, né? Porque a comunidade é totalmente contra essa elite, esse mal que persiste, entendeu? Então, assim, de repente até depõe contra, porque a pessoa usa essa plataforma toda para se projetar politicamente e não acontece. Então, é o que acontece com Planaltina. A gente está sempre falando nisso. Planaltina sofre de excesso de informação. Excesso de informação tende a neutralizar tudo e acabar com a história. E aí o Arraial de São Sebastião de Mestre d'Armas é neutralizado. Simone, você que é presidente de uma associação, do movimento da Associação dos Amigos do Centro Histórico, como você vê essa gestão do museu? Você acha que deveria ser a Secretaria de Cultura que deveria gerir ou mesmo a administração, como ocorre hoje? Assim, já está demonstrado no tempo todo da existência do museu que a administração não tem competência para, né, no caso, fazer a gestão do museu. Então, acho que é momento agora, já que a gente está num momento de transformação, depois de todo esse tempo, né, nebuloso, para a política, para a economia e para tudo, eu acho que a Secretaria de Cultura tem um momento assim que ela pode até se redimir, entendeu, do passado. Ela pega o museu para ela faz a gestão do museu, coloca pessoas capacitadas, coloca pessoas para fazer um regimento interno, para fazer o plano museológico e para fazer com que o Museu de Planaltina cumpra o papel dele, que é divulgar a história de Planaltina. A história de Planaltina, não a história de uma família X.
Certo, e você conta com vários parceiros, o Amigos do Centro Histórico conta com vários parceiros, inclusive a UNB, arquitetos, historiadores. Qual é o papel do Amigos do Centro Histórico com Planaltina, com a cultura e a história da cidade? O papel principal é preservar o patrimônio histórico de Planaltina. Preservando o patrimônio histórico, a gente está preservando a história de Planaltina, sabe? E assim, uma coisa importante é que cada pessoa cuide da sua história, da sua memória, do seu hoje, do seu amanhã, do seu depois, entendeu? Então, o papel dos Amigos do Centro Histórico é fazer a revitalização da pracinha do museu, é estar conversando com a comunidade, coisa que o Estado não faz, sabe? É estar conversando com o idoso, saber do que está acontecendo com o idoso, qual é o problema que tem no calçamento da praça do Centro Histórico. Então, assim, não adianta nada, sabe, você preservar o patrimônio histórico, artístico, cultural, arquitetônico, se você não coloca a comunidade integrada e que a comunidade se aproprie disso. Então, o papel da associação é isso, preservar o patrimônio, fazendo com que a comunidade se aproprie disso aí e, através dessa apropriação, lutar pelo bem-estar, por acessibilidade e um monte de coisa que é normal de uma comunidade. Simone, o Museu de Planaltina e o Centro Histórico correm risco? Sérios riscos. Assim, é até meio triste falar isso. O Centro Histórico já está todo dilapidado pelo descaso, né, do passado. É um passado que renega o passado e, atualmente, a gente tem, através desse movimento que a gente está fazendo, a gente tem especulação imobiliária, que é um inimigo, assim, horroroso, né, porque ele depreda, dilapida. Então, assim, o Centro Histórico corre risco e o museu, enquanto bem tombado, porque, assim, o Centro Histórico de Planaltina, ele só existe porque existe uma área de tutela do museu. Então, assim, o museu é importantíssimo. Porque se acabar o museu, acaba a área de tutela. Essa área de tutela sofre as mesmas sanções, né, que o museu. Então, assim, o museu é importante. O museu é o ponto para se preservar isso tudo. E, assim, infelizmente, corre risco, muito.